Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Infelizmente, a gente teve que fechar o microfone porque eram muitas pessoas inscritas e a gente não sabe como é que ia evoluir, né? Todo mundo aberto. Então, a gente deixou sem microfone. Mas a comunicação com vocês vai ser feita toda pelo chat. Inclusive, tudo que for falado aqui, tudo que for escrito no chat, a gente vai compilar dentro do Miro e a gente vai encaminhar para vocês depois por e-mail, tá? Então, a gente vai dar início agora, né, à oficina. Eu queria, em primeiro lugar, apresentar as pessoas que vão falar aqui junto comigo, que é a Rose, que é a Rosemary Costa. Rose, se apresenta aí, por favor. Boa tarde. Olá a todos, obrigada por terem escolhido a nossa oficina. É um prazer estar com todos aqui. Tomara que todos aproveitem bem a nossa oficina. Boa tarde. A Rose é a nossa supervisora de atendimento da biblioteca. A gente trabalha no núcleo de biblioteca da Justiça Federal de São Paulo, que agora foi unificada com a Biblioteca do Tribunal, e a gente se tornou a Biblioteca da Justiça Federal da Terceira Região. E também estão aqui com a gente a Sinara. Oi, Sinara, fala um oi. Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Sinara, eu sou bibliotecária e trabalho junto com o Luiz na Biblioteca da Justiça Federal de São Paulo. E também vai apresentar junto com nós três a Luciana, que também é da Biblioteca do Tribunal, que agora foi unificada com a gente, né? Tudo bom, Luciana? Luciana Napoleone? Está nos ouvindo? Acho que a Luciana está com algum problema de microfone. Então, eu vou continuar aqui seguindo. Então, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês devem estar vendo a minha tela, essa é a tela do Miro. O Miro é um programa que está sendo muito utilizado agora pelos laboratórios de inovação para fazer a parte do design thinking, ou qualquer tipo de outra apresentação, porque a gente não tem mais a parte presencial, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente coloca no Miro as oficinas, a gente faz toda a oficina por aqui. Então, eu queria mostrar para vocês a apresentação dessa oficina pelo Miro, justamente que é para vocês conhecerem um pouco a ferramenta. Está tendo uma oficina, inclusive, de Miro agora, mas como a nossa é sobre outro tema, eu vou aproveitar e também vou falar um pouquinho sobre o programa, tá? Vocês podem ver aqui à esquerda que existem várias ferramentas que a gente utiliza no Miro, né, que são botões, né? Aqui você pode colocar qualquer, ele é como se fosse uma grande lousa vazia, né? E você pode colocar dentro dele o que você quiser. Então, por exemplo, se eu quiser colocar um post-it aqui e escrever dentro do post-it, eu posso. Então, para fazer oficina, ele é bem prático. Por quê? Porque você já tem todas as ferramentas à mão. Tem post-it, tem comentário, você pode fazer uma flechinha, você pode criar um fluxograma, ele é bem completo, né? Então, eu quero dizer para vocês que eu sou Luiz Guilherme Martins, sou o diretor do Núcleo de Biblioteca da Justiça Federal e agora coordenador da Justiça Federal da Terceira Região, que acabou de ser inaugurada, saiu a nossa portaria de unificação recentemente, e a gente agora é um grupo de 17 bibliotecários, 17 servidores, na verdade, 14 bibliotecários e 3 técnicos, e a gente trabalha já direto com inovação, já faz 4 anos, que é o tempo que existe o Laboratório de Inovação e JustPilab. A gente participou da criação do JustPilab, né? Nós somos os integrantes de lá. Então, eu queria contar um pouco da experiência de como foi, né, a gente trabalhar com o laboratório, e a gente também quer aproveitar esse momento para pensar junto com vocês qual é a relação entre biblioteca e laboratório. Agora, para isso, eu mandei para vocês, quando eu mandei o link da inscrição, eu mandei uma perguntinha, e eu queria que vocês colocassem as respostas dessa pergunta dentro do chat aí. Eu queria que vocês respondessem, né? Se vocês já têm a resposta pronta, pode colocar.
E se vocês não têm, podem responder agora, né? Vocês podem colocar a resposta aí para a gente no chat. Por que a gente precisa dessas respostas? Porque a gente depois vai compilar tudo aqui dentro do Miro e vai encaminhar para vocês. Então, a gente vai construir juntos aqui um pouco de saber a opinião de vocês, a necessidade de vocês e o que está acontecendo hoje com as pessoas que trabalham em biblioteca ou que não trabalham em biblioteca, mas têm interesse em biblioteca, para saber como é que elas estão pensando a respeito disso. Então, a pergunta é: como você pode inovar no trabalho e na sua forma de se relacionar com seus colegas, colaboradores e públicos? Vou repetir a pergunta. Como você pode inovar no trabalho e na sua forma de se relacionar com seus colegas, colaboradores e público? Se você já tem a resposta pronta, só copie e cola aí no chat. Se não, você responde para a gente aí no chat, para a gente ir conhecendo a opinião de vocês, tá? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Dentro do Miro, existem frames. Frames são esses quadradinhos aqui, ó, onde a gente coloca informações, né? Para você mudar de um frame para outro, você vai clicar aqui embaixo, tá vendo? E aí você tem as opções de todos os frames que existem na página. Aparece aqui escrito frames, tá vendo? Então, por exemplo, se eu quiser criar um frame novo, eu clico aqui, escolho, por exemplo, esse aqui que é automático, e aí você tem um frame novo. E a partir do frame novo você pode colocar aqui um texto, você pode colocar o que você quiser, né? Você pode pôr o início de uma oficina, você pode transformar isso aqui num quadro de post-its, por exemplo, tá? Depois eu vou passar para vocês o link com uma cópia desse Miro aqui, que é para vocês poderem brincar à vontade lá dentro, né? Então, vocês vão poder criar coisas e fazer o que vocês quiserem dentro desse Miro, que eu vou encaminhar logo depois da oficina, né? Então, a gente vai sair dessa tela principal e eu vou mandar vocês para uma linha de tempo. Essa linha do tempo começa em 2017, que foi a criação do JuspLab. Vocês podem entrar no nosso stand do JuspLab dentro do eLabs. Vocês têm um stand lá que está bem completo. A gente tem vídeos, a gente tem informações sobre oficinas e outras coisas que a gente fez já lá no laboratório. E eu vou contar um pouco para vocês da nossa experiência lá. E eu queria que a Rose me dissesse aí o que ela acha sobre isso. Então, Lu, pessoal, como o foco principal desse evento que a gente está participando são os laboratórios de inovação, para enriquecer esse nosso bate-papo, eu gostaria que você dissesse como foi o início dessa relação entre a biblioteca e o nosso laboratório de inovação aqui na JFSP. Então, vou começar contando para vocês o que aconteceu no laboratório, né? Eles precisaram de uma pessoa para auxiliar, porque assim, quando você faz uma oficina no laboratório, você precisa de um grupo que não seja uniforme, que não seja todas as pessoas pensem da mesma forma ou tenham a mesma profissão ou a mesma carreira. Então você precisa que tenha uma diversidade, né? E para compor esse primeiro grupo de pessoas que iam trabalhar no laboratório, eles chamaram pessoas de vários locais, né? E uma das pessoas tinha sido meu chefe, só que o meu chefe, na época, ele falou que não poderia comparecer e falou, Luiz, vai lá, né, tenta aí, ver se você se adapta, se era uma coisa tão nova, era uma oficina de inovação, a primeira oficina de inovação, imagina, se é o primeiro laboratório nosso, era a primeira oficina de inovação do primeiro laboratório, então era uma coisa super nova, né, e aí ele falou assim, vai lá e vê o que você acha, né, vê se você consegue fazer alguma coisa, porque eu não vou poder ir. Aí eu fui. Chegando lá, e eles estavam começando a pensar num projeto que era similar a uma coisa que já existe no GEF, que era uma vara única, né? Imaginem vocês uma vara só para atender todos os juízes, que é o que acontece no GEF, né? Eles queriam uma coisa similar a isso nas varas normais. Por quê? Porque eles tinham uma necessidade, uma dificuldade de arrumar funcionário para todas as varas, né? Cada vara tem uma média de, sei lá, 15, 16, 17 funcionários,
e tá difícil repor o quadro, né? Então eles pensaram assim, a gente podia fazer uma coisa similar ao do Jeff, só que a gente tinha que respeitar as varas, né? Como elas são, elas têm toda uma estrutura, tem um juiz para cada vara, e em cada vara tem um diretor e tem uma série de coisas lá dentro, né? E aí eles falaram assim, o que a gente pode fazer? Aí a gente começou a trabalhar, o desafio justamente era esse, né? O primeiro desafio do primeiro projeto do laboratório do JustPilab foi esse. Foi a gente tentar descobrir uma forma similar ao do Jeff, ou parecida também com o que existe hoje no TJ, que é a Secretaria Única, né, que tem um outro nome, eu não lembro agora, mas é a gente achar uma coisa similar para a gente conseguir fazer na Justiça Federal. E isso virou o Projeto Evara, que depois vocês podem acompanhar lá no nosso stand, tem todo o projeto inteiro lá explicado. E a gente começou assim, eles chamaram a gente, eu entrei lá sem saber absolutamente nada de Design Thinking, né, só que tinha um professor, que foi o Álvaro, que era um professor fantástico, que ajudou a gente bastante a aprender sobre Design Thinking, ele estava lá e ele ensinou a gente a algumas ferramentas básicas, e a partir dessas ferramentas a gente criou todo esse projeto, né. Então o início do contato entre a biblioteca e o laboratório foi bem básico, foi eu mesmo que fui chamado. E assim, foi o primeiro projeto do laboratório, né? Aí a minha pergunta é, como é que as pessoas que trabalham em outras bibliotecas podem ser chamadas para seus laboratórios? Agora, eu não sei se vocês sabem, mas saiu hoje, publicado, inclusive, uma portaria, uma resolução, não lembro, um ato administrativo, que diz que todas as unidades da Justiça Federal e estadual precisam ter laboratórios de inovação, né? Então, se vai existir laboratórios em todas as unidades, é óbvio que eles vão precisar de pessoas, e justamente de pessoas com diversidade de pensamento, né? Porque o que uma pessoa como eu, um bibliotecário, poderia auxiliar naquele momento? Quando surge o desafio para uma pessoa de um laboratório, surgem inúmeras dúvidas, né? Porque a pessoa que entende menos, por exemplo, eu que não sou formado em Direito, como eu entendo pouco de vara, como eu tenho muitas dúvidas sobre o assunto, eu acabo perguntando coisas interessantes, entendeu? Então, as nossas dúvidas podem fazer com que os juízes, os desembargadores e pessoas que entendem do assunto pensem, poxa, eu não tinha pensado por esse ângulo. Não, realmente, isso que ele está perguntando é uma coisa interessante. Então, assim, a diversidade numa oficina de Design Thinking faz isso, ela provoca dúvidas em que são dúvidas dos próprios jurisdicionados, né? São dúvidas das pessoas comuns. E essas dúvidas é que fazem evoluir o projeto, né? Então, do mesmo jeito que eu pude participar e ajudar, qualquer pessoa pode fazer isso, né? Então, se você é de uma biblioteca qualquer, de qualquer órgão público, e você quiser auxiliar o seu laboratório, entre em contato com a pessoa que é coordenadora do laboratório. Todo laboratório tem um coordenador, tem um grupo, tem uma equipe, né? Você pode entrar em contato com as pessoas dos laboratórios da sua unidade pelo próprio eLabs. Dentro do eLabs tem lá os estandes de todos os laboratórios. E dentro dos estandes você tem contato com as pessoas, tem um botãozinho lá que você clica que você vê o cartão de contato com a pessoa, né? Então você pode mandar uma mensagem, falar, olha, eu sou bibliotecário, eu vi que o Luiz, por exemplo, trabalha com isso, ajuda o pessoal da biblioteca, eu queria também participar. Então, como é que eu posso fazer? E aí você se predispõe a isso, entendeu? A partir do momento que você se predispõe a ajudar alguém, ninguém vai se negar, porque o laboratório é uma coisa que precisa de voluntários. Precisa muito de voluntários, porque as pessoas são super ocupadas e elas têm 1000 coisas para fazer. E o bibliotecário, assim, óbvio, a gente também tem uma carga de trabalho pesada, mas a gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A gente tem uma organização muito grande de informação, uma capacidade de organização muito grande, e a gente pode ajudar com certeza, né? É isso. E aí, Rosa? Então, e a gente também foi convidado para fazer um tipo informativo, uma prospecção de notícias sobre inovação. Você pode falar mais sobre essa questão da prospecção de inovação, que a gente manda para várias pessoas toda semana, e como foi criado esse sistema de busca utilizado na prospecção? Foi assim, depois desse primeiro evento que teve do projeto Evara, eles perceberam que eles não tinham, lá no laboratório, eles não tinham informação suficiente sobre as novidades que saíam. Então, por exemplo, saía muita coisa publicada na internet, em livros, em periódicos, e eles não tinham essa informação de inovação. Por exemplo, eu vou criar uma Evara, mas será que já existe? Será que alguém já fez isso? Então, assim, esse trabalho de você verificar o que já está rolando no mundo
de inovação e trazer para o laboratório é essencial. E é muito diferente cada laboratório. Por quê? Porque o nosso laboratório ele tem uma necessidade. Por exemplo, se ele está fazendo uma oficina sobre perícias, ele vai ter necessidades de informações sobre perícias. Então, se ele estiver fazendo uma oficina sobre GEF, ele vai precisar de GEF. Então, é muito variado. Cada laboratório vai necessitar de informações diferentes e elas têm que ser muito atualizadas. Então, tem que ser tipo de hoje mesmo, né? Então, o que a gente resolveu fazer? Quer dizer, a gente foi solicitado, eles perguntaram, será que o pessoal da biblioteca consegue fazer isso? Como a gente está acostumado a fazer pesquisa, para a gente foi muito tranquilo. A gente falou, não, com certeza, a gente vai fazer a pesquisa, a prospecção, justamente para deixar atualizado o laboratório. Então, se vocês entrarem nessa página aqui em cima, www.jfsp.jus.br/bibliotecas, no plural, /pesquisa, lá ficam as nossas prospecções de inovação. Deu tão certo essa prospecção, deu tão certo essa nossa pesquisa de atualizar a informação, a gente faz toda segunda-feira, toda semana, né, já há 4 anos, todas as semanas, então imagina a quantidade de material que tem lá. O que a gente faz? A gente começa pesquisando pelo Google, a gente coloca no alerta do Google, a gente coloca uma solicitação de vários termos, né, por exemplo, inovação, gestão de dados, gamificação, e alguns outros temas, a gente coloca uma série, tem mais de 40 temas, né, a gente coloca os temas lá dentro do Google Alertas, e conforme vai passando os dias, tudo que é publicado no Google vai sendo encaminhado para a gente por e-mail, a gente vai recebendo o e-mail, e vai fazendo essa verificação, se o link que foi encaminhado pelo Google é interessante ou não. Se for interessante, a gente já disponibiliza ele para uma página de Word, né, a gente vai colocando tudo lá, e no final da semana a gente publica na internet, né, que fica nessa página aí que eu coloquei para vocês. Então, depois deu tão certo essa prospecção, que o pessoal do Inova Day, por exemplo, que é um evento que acontecia mensalmente aqui em São Paulo, sobre inovação, pediram para a gente colocar essa prospecção no próprio Facebook deles, e também a gente começou a receber chamados de outras empresas, por exemplo, o metrô, empresas públicas diversas, assim, falando, a gente também quer receber esse boletim de vocês, essas informações, porque realmente elas trazem atualização sobre inovação relacionada ao setor público, né, ao governo e aos servidores, e é por aí que vai. Então, se vocês quiserem entrar aí, a página da gente é essa daqui, da página das prospecções. É isso, Rose? Isso, obrigada. A Luciana colocou o link direto para as prospecções que a gente faz semanalmente, tá? Tá no chat. A Luciana colocou. Obrigada, Lu. O Luiz, uma dúvida que acho que muita gente tem, que está aqui com a gente, como que as pessoas podem trabalhar com inovação? Teve algum curso que a gente fez, que você fez? Pode falar para a gente um pouquinho sobre isso? Posso falar do curso, Rose? Eu vou responder uma pergunta que eu vi aqui no chat do Dr. Betcher. Ele pergunta se, além de coordenador, quantos bibliotecários e servidores da biblioteca do TRF e da Justiça de São Paulo envolveram-se no tema de inovação, né? Na verdade, hoje, são cinco bibliotecários, né? 2 deles estão aqui, a Rose e a Sinara. A Elisa também está aqui, né? Tem vários bibliotecários que estão envolvidos, né? Porque, assim, são pessoas que ou se envolveram diretamente no laboratório, na parte de oficinas, né? A gente tem a Cristiane também, são 6 pessoas que trabalham com inovação diretamente, e o pessoal do tribunal que chegou agora, a gente vai treinar eles também para eles poderem participar, todos, de preferência, assim, quem puder participar, né? A gente vai incluir. Na verdade, essas pessoas que trabalham hoje da biblioteca no laboratório, alguns trabalham fazendo diretamente oficina, pessoas que entendem de Miro, que já fizeram curso de Miro, trabalham diretamente na oficina. Pessoas que nem, por exemplo, a Sinara e a Elisa, que fizeram curso aliás, a Sinara e a Angélica, que fizeram curso de Power BI, auxiliam em fazer painéis. Tem pessoas que fizeram curso que participam da equipe de gestão de dados. A equipe de gestão de dados é uma equipe dentro do laboratório, que trabalha
exatamente com dados, né? Então a pessoa também pode trabalhar nessa área. E também tem as pessoas que fazem registros de oficinas, é uma coisa que eu ia falar daqui a pouco, mas eu posso já falar agora. Todas as oficinas do laboratório, para você não perder aquele material, porque é muito material que é produzido numa oficina, né? É importante que seja feito o registro dessas oficinas, né? Além da facilitação, que a gente pode, depois de fazer cursos de design e tal, você pode ser facilitador, mas você também pode fazer o registro, quer dizer, qualquer bibliotecário hoje, ou arquivista, ou que trabalhe nessa área, ou uma pessoa que entenda de informação e de organização da informação, já pode trabalhar com o registro das oficinas, porque nada mais é do que você pegar aquela informação que está solta, espalhada, às vezes está colada na mesa do laboratório, às vezes está colada nos vidros do laboratório, às vezes ela está dentro do Miro, e você coletar aquilo, escrever realmente, degravar reuniões, e você transformar aquele material, organizar esse material, colocar num processo SEI, por exemplo, e você deixar aquilo tudo bem registrado, para que quando outra pessoa for trabalhar aquele assunto, a oficina já esteja organizada daquela forma, né? Então você já tem a facilidade de mexer com aquelas informações, né? Bom, respondendo o que a Rose perguntou, a gente fez alguns cursos, na verdade, para poder, depois que teve aquela primeira oficina, e depois que a gente começou a fazer prospecção, a gente perceberam que a gente estava interessado, né? Tanto eu quanto outras pessoas, que nem a Rose, estavam interessados nesse tema de inovação, e aí eles começaram a chamar a gente para participar de cursos, né? O primeiro curso que a gente fez foi um curso da WeGov, que chama HubGov. É um curso longo, ele é mais ou menos uns 3 a 4 meses, recomendo, porque ele é espetacular, porque, assim, ele ensina Design Thinking, mas de uma forma bem paulatina. Se vocês pararem para pensar o que é o Design Thinking, nada mais é do que você pensar um problema, definir um problema, e pensar soluções para esse problema. E depois que você tiver pensado soluções para esse problema, você tentar construir uma solução. E essa solução pode ser simplesmente uma ideia, pode ser uma coisa de valor mínimo, sabe, um protótipo, não precisa ser necessariamente uma solução definida, mas você pode começar a colocar alguma ideia inicial para essa solução, né? No HubGov que eu participei, que foi em 2018, nosso desafio era melhorar a comunicação dentro da Justiça Federal de São Paulo, melhorar a comunicação de qualquer forma, né? Era uma coisa bem ampla. E a gente fez uma série de alterações, assim, porque justamente estava eu, que sou da biblioteca, tinha um servidor que é o Hélio, que é do núcleo de comunicação, tinha uma servidora que era da escola de servidores e tinha uma outra servidora que estava chegando ainda estava indefinido onde que ela ficaria. Mas ela estava começando a trabalhar com o laboratório. Então, que é a Ilane, que hoje é a supervisora do laboratório. Essas pessoas, elas começaram a gente começou a pensar, fazer o Design Thinking relacionado justamente ao problema da comunicação, e a gente percebeu que as áreas que eram vinculadas à comunicação e ao conhecimento estavam completamente afastadas umas das outras, não se comunicavam, não se conheciam. Então, por exemplo, a escola de servidores e a biblioteca, elas precisam trabalhar em conjunto, porque tem muita coisa a ver o material que você adquire e o que você ensina para os servidores ou para os magistrados, né? A escola estava separada, a comunicação, ela estava vinculada diretamente à diretoria do foro, ela não estava vinculada a uma área que fosse de comunicação, o laboratório estava solto, preso em nada. Então a gente pensou, o que foi pensado lá no HubGov foi justamente criar uma subsecretaria de comunicação, conhecimento e inovação, que reunisse todas essas áreas, que reunisse a área de biblioteca, de comunicação, de escola de servidores, de tecnologia, que é o núcleo de tecnologia que a gente tem. E aí sim, quando essas áreas se reuniram, a gente ficou com muita força, porque imagine todas as pessoas pensando temas similares, né? E trabalhando de uma forma a transformar a comunicação de um jeito que seja mais ágil, mais efetivo, né? Além do HubGov, a gente fez curso, participou do Innova Day, que é aquele evento que eu falei que acontecia uma vez por mês também, que tem várias empresas públicas participando. Tem o Future Law, que é uma empresa de tecnologia relacionada ao direito, e que ela ensina bastante sobre essas coisas relacionadas ao futuro da área jurídica, né? Também fiz curso nessa área, junto com outras pessoas. O eLab Services é uma empresa que está relacionada também
a Design Thinking, que é a do professor Álvaro, e eles deram um curso de facilitação para a gente, que foi bem longo também, foi mais ou menos uns 6 meses. E junto com o eLab Services, a gente fez um curso que chama Mapeamento de Oportunidades de Inovação. Porque, assim, quando você começa um laboratório, você não sabe exatamente quais são os problemas que a sua instituição tem. A primeira impressão que dá é que os problemas vão surgir a partir de uma demanda, ou seja, alguém vai chegar e falar, olha, eu estou com esse problema. Mas antes de você esperar qualquer um chegar com um problema, é mais fácil você verificar qual é o problema geral. Porque assim, se você resolve, às vezes, o problema de um, você resolve o problema de vários, né? Então, a gente fez esse mapeamento, que foi uma série de entrevistas, foram muitas mesmo, foram mais de 100 entrevistas, com diversas pessoas, com magistrados, servidores, com público externo, inclusive advogados também. A gente entrevistou as pessoas para saber justamente quais eram as questões da Justiça Federal que incomodavam mais elas. A gente montou isso numa planilha, a gente organizou essas informações e a gente descobriu, realmente mapeou, quais eram os problemas mais graves que precisavam ser trabalhados no laboratório. Então, isso também foi bem enriquecedor, a gente aprendeu bastante coisa também nesse momento. Então, se vocês pararem para pensar na instituição de vocês, mas eu posso fazer esses tipos de capacitação? Olha, o CNJ provavelmente agora vai fazer várias capacitações, o CJF também. Por quê? Porque, como agora virou lei e todas as instituições federais vão precisar justamente ter esse vínculo, né, com o laboratório de inovação, então provavelmente esses cursos vão ser normais, assim. Então, fiquem de olho, prestem atenção quando surgirem esses cursos e façam todos os que forem possíveis. O HubGov também tem o que chama HubJus, que é o que a Rose está fazendo hoje, que é um negócio que dura 3 ou 4 meses, é bem longo, mas é bem interessante, porque você participa 4 meses, né, Rose? Então, participa de vários eventos relacionados a Design Thinking. O Future Law também é bem interessante, porque é bem vinculado à área de tecnologia. O InovaDay, eles deram uma parada, acho que por causa da pandemia, mas deve voltar logo que acabar. E o eLab Services é uma empresa espetacular também, que vale a pena ser contratada para iniciar essa parte de começo de laboratório, né, para fazer um mapeamento de oportunidades. E, além disso, é o que eu falei, a gente faz o registro das oficinas e facilitação. Aí eu coloquei aqui para vocês uma perguntinha, que eu quero que também vocês respondam aí no chat, para depois a gente compilar e colocar aqui. A minha pergunta é, vocês têm procurado cursos para se capacitar em inovação? Porque, assim, inovação deixou de ser uma novidade, né? Inovação não é mais novidade. Inovação agora é o básico, é o principal, é o óbvio, né? Então, além desses aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui para vocês Visual, que é uma coisa que todo mundo está tendo que aprender também. Outra coisa também interessante aqui, ó, aqui você muda a cor do post-it. Outra coisa interessante é linguagem simples. Quem é bibliotecário trabalha muito com linguagem, né? A gente aprende linguagem documentária, a gente aprende a fazer resumos, a gente aprende a fazer uma série de coisas, de padronização e tal. E linguagem simples é um pouco isso, é você aprender a transformar um texto jurídico, por exemplo, super difícil, que as pessoas leem e parece que não entenderam nada, lê 5 vezes não entendeu nada, é transformar esse texto numa forma em que qualquer jurisdicionado, qualquer pessoa, né, de 14 anos, ela possa olhar aquilo e entender. Usando pictograma, usando fotografia, usando imagem, simplificando o texto, usando um português mais comum, mais corriqueiro e tal. Então, desses cursos aqui, ó, que eu citei aqui, todos eles são muito, muito essenciais, assim, para quem trabalha com laboratório ou quer trabalhar com laboratório. O Miro, que é esse software que eu estou mostrando aqui, o Excel, porque assim, o Excel ele é a base, apesar de o Excel parecer antigo, falar, Excel é uma coisa tão velha, mas o Excel ele é a base de tudo que acontece com dados hoje em dia. Então, por exemplo, o Power BI, que é o Business Intelligence que chama, ele é alimentado pelo Excel, né? Então, o Excel, ele é absolutamente fantástico, se você usar ele profundamente, você vai ver. Sinara, você tem alguma pergunta para mim? Sim, tem sobre o laboratório, 2 perguntas aí no chat, que é sobre o total de servidores na Justiça Federal que estão envolvidos no laboratório, e a Marília quer saber especificamente da biblioteca quem trabalha no laboratório. Olha, o total da Justiça Federal hoje
É uma quantidade muito variável, porque, assim, como é um trabalho voluntário, mas, assim, eu diria que formados como laboratoristas, tem 14, que eu tenho certeza porque fizeram o MOI, né? Então, são formados 14, são 14 pessoas que podem trabalhar como facilitadores dentro de uma oficina, né? Auxiliar uma oficina ou gerar uma oficina. E, além desses 14, tem entre 40 e 100 pessoas que participam de oficinas, sejam sendo convidados, sejam sendo participante, como, por exemplo, coletar informações do chat, ou você jogar informações no Miro, que são coisas mais simples, mas que também ajudam de alguma forma, ou fazendo registro das oficinas e tal. Mas, assim, entre 40 e 100 pessoas, mas varia muito, e também, assim, toda vez que tem uma oficina nova, são convidadas novas pessoas. Então, esse número aumenta sempre. Né, por exemplo, se tem uma oficina que é muito importante, que nem teve agora da corregedoria, eles verificam as pessoas que já conhecem, os 14 lá que já conhecem como facilitador, então eles verificam quem está disponível, quem que está mais fácil naquele momento, porque às vezes tem gente de férias, às vezes tem gente que não pode e tal, mas quem tiver disponível, eles já coletam essas pessoas, e aí, além dessas pessoas, verificam pessoas que estão relacionadas ao tema. Então, por exemplo, se o tema for sei lá, persecução penal, eles veem juízes que trabalham na área criminal, eles veem servidores que não trabalham na área criminal, porque é interessante misturar pessoas com pensamentos diferentes, pegam pessoas do administrativo, e aí você reúne aquele grupo, pode pegar pessoas externas também, não necessariamente numa oficina, precisa só ter gente da instituição, você pode chamar pessoas que tenham a ver com o tema, pode ser advogados, pode ser outras coisas, né? Então, é mais ou menos isso, entre 40 e 100 pessoas que trabalham normalmente, e formados mesmo 14 apenas, e um só, que é a Elaine, que é a supervisora do laboratório, quer dizer, só tem uma pessoa vinculada oficialmente ao laboratório, que é a Elaine. Todos nós outros somos voluntários e ajudamos, né? É que a subsecretaria nossa, que é essa que a gente criou no HubGov, a subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação, tem 40 servidores, e esses 40 servidores, eles podem ser requisitados a qualquer momento, porque como a nossa subsecretaria é a Secretaria de Inovação, sempre que precisa de alguém, a gente pode dar um treinamento para ela, tem treinamentos que são rápidos, por exemplo, o Miro dá para você ensinar em 2 dias ou 3 dias, é um treinamento rápido, né? Outras coisas, né? Sobre o Miro, Luiz, querem saber se o Teams permite compartilhamento da tela para interação de todos. Acho que interação não, né? Espera só um minuto, porque caiu a minha internet aqui, voltou. Sim, ele permite, tanto que quando tem oficinas em que todas as pessoas conhecem o Miro, elas todas trabalham no Miro juntas, né? Nesse caso específico dessa nossa oficina, como a maioria das pessoas eu sabia que não conheciam o Miro, eu pensei assim, é melhor não fazer isso porque vai dar muita confusão, porque o Miro, o que ele é? Como ele tem essas coisas soltas, assim, tá vendo? Ó, as pessoas, elas podem bagunçar toda a tela, elas podem tirar tudo do lugar. Assim, quando a pessoa ainda não tem um prévio conhecimento, é muito complicado você começar a trabalhar no Miro direto. Agora, vamos supor, você vai fazer uma oficina, e todas aquelas pessoas, vamos supor, tem uma oficina com 12 pessoas, uma oficina normalmente é feita entre 10 e 15 pessoas, né? Não é mais que isso. Então, se tem uma oficina com 15 pessoas, vamos supor, e todas sabem trabalhar no Miro, você pode, por exemplo, fazer o primeiro dia de oficina, um treinamento de Miro, o dia inteiro. Então, aí treina aquela pessoa, todo mundo no Miro, aí na próxima reunião, todo mundo pode trabalhar no Miro diretamente já. E sim, as pessoas podem trabalhar, assim, não pelo Teams, né? No Teams vai aparecer a tela igual está aparecendo assim para mim, mas as pessoas vão entrar no Miro e o que elas fizerem no Miro vai aparecer aqui no Teams, porque elas vão estar na mesma tela. Então, por exemplo, aqui eu estou sozinho, mas poderia junto comigo ter mais 5 pessoas e essas 5 pessoas estarem mexendo ao mesmo tempo. Então, tudo que for sendo criado no Miro vai aparecendo no Teams também, para todo mundo ver. Acho que é isso, né, que era a pergunta? Tinha uma outra pergunta que você fez, Sinara, que era sobre quantidade de pessoas na justiça, né? Tinha uma... Ela queria fazer especificamente da biblioteca. É Marília. Da biblioteca eu já respondi, né? Que são mais ou menos umas 7 pessoas, 8 pessoas, mas elas estão sempre aumentando também, porque assim, que nem, acho que há uns 2 meses atrás teve curso de Miro, aí teve mais gente fazendo,
Depois a gente fez uma oficina faz um mês, mais ou menos, e nessa oficina todo mundo mexeu no Miro. Então, aos pouquinhos vai aumentando. O futuro, eu acredito que todo mundo vai trabalhar como, da mesma forma que todo mundo sabe usar o Word, ou sabe usar o SEI, no futuro todo mundo vai saber usar o Miro, todo mundo vai saber fazer oficinas de laboratório de inovação, porque, assim, essa vai ser a forma de trabalhar. Né? A nossa forma de trabalhar está mudando, e as pessoas precisam entender isso. Não adianta ter resistência quanto a isso, assim, eu acho complicado, é mais uma tecnologia que eu tenho que aprender, é mais um software, mais não sei o quê, mas não tem como, assim, a nossa vida é dinâmica, a gente tem que viver aprendendo. Ficar preso naquele limite anterior não vai levar a nada, assim, a única coisa que vai levar agora é tudo que for legal, e assim, são ferramentas tão divertidas, se você começa a mexer, você vai ver que vale a pena aprender, são ferramentas legais, é gostoso de trabalhar, então vocês vão gostar e vocês vão ver que é muito interessante, e uma das coisas principais, mais legais de você trabalhar com inovação, é que você fica sabendo de tudo que está acontecendo na sua instituição. Porque, assim, a maioria das pessoas, elas ficam, quando trabalham numa área muito específica, elas ficam escondidas naquela área, né? E aí elas acabam, o que será que está acontecendo? Elas só ficam sabendo quando sai na revista da instituição, no jornal da instituição. E quando você trabalha no laboratório, você fica sabendo tudo o que está acontecendo. Porque todas as grandes mudanças, as grandes e relevantes mudanças passam pelo laboratório. Então, você participando do laboratório, você vai saber tudo o que está acontecendo na justiça ou aonde você trabalha, né? E aí é bem legal. Então, depois falem para mim, coloquem aí no chat, quais desses programas vocês já fizeram ou quais desses vocês têm interesse em fazer, porque tem muitos desses programas que tem grátis, né? Tem na ENAP, vocês podem procurar. Se vocês olharem também a nossa prospecção de inovação, aquela prospecção que eu mostrei agora há pouco, que está aqui o link, vocês entrando aqui na nossa prospecção, vocês vão ver vários cursos e eventos que estão disponíveis. A gente coloca também lá eventos e cursos disponíveis grátis e tal. E é isso. Rose? E tem mais uma pergunta, Luiz, se a subsecretaria, né, a UCIM, ela abrange as áreas de arquivo e o Centro da Memória da Justiça Federal, antes de passar. O Centro de Memória, sim, o Centro de Memória faz parte da biblioteca. A parte de arquivo, não, porque a parte de arquivo da Justiça Federal de São Paulo, especificamente, ela é muito gigantesca, ela é absolutamente, um monstro, assim, ela é muito grande, tem milhões de processos, assim, é uma coisa bem complexa mesmo. Então, eles precisaram ficar numa área, é uma questão física, tá? Não foi nenhuma questão de trabalho colaborativo, porque a gente trabalha com eles, a gente trabalha junto com o pessoal do arquivo, tanto que o centro de memória, ele é dividido assim, a parte da biblioteca é a parte de divulgar, de mostrar a memória, e a parte do arquivo é a parte que coleta a memória, que faz o tratamento dos processos antigos e tal, né? Mas, assim, fisicamente eles não tinham como ficar junto com a gente, porque eles precisam ficar numa área onde tem um monte de... Eles têm um laboratório também, só que o laboratório deles não é um laboratório de inovação, é um laboratório de tratamento de material mesmo, é um laboratório mais químico mesmo, né? Filologia. Eles fazem filologia, eles fazem análise da linguagem do processo, então, porque tem processos que são muito antigos, então a linguagem, o português do processo é um português difícil, então eles fazem a análise filológica, então assim, mas eles também estão vinculados, inclusive quando tem alguma oficina relacionada à memória, a gente chama o pessoal também do arquivo. Diga, Rose. Então, só para enfatizar mais o que você falou, lotado mesmo, a pessoa lotada no laboratório é uma só, é só a Elaine. O restante é tudo voluntário, sem deixar de trabalhar nas suas áreas, nos seus núcleos, todo mundo desenvolve a função entrou na justiça, mais o trabalho voluntário no laboratório, porque lotado só a Elaine mesmo. E aí o número varia muito, tem os laboratoristas formados, o laboratório dá curso para formar, mas é sempre assim, se está de férias, aí vai pegando quem está disponível, conforme os assuntos também, e é conforme a demanda mesmo. Mas são vários, e todos voluntários. Além da Elaine, tem também a Gisele, que é a Gisele Molinari Fessori, que é a subsecretária, né? Ela é a diretora da Elaine. Ela também está vinculada diretamente e nós temos um coordenador. Essa subsecretaria, ela tem um coordenador juiz, que é o Dr. Caio Moisés de Lima, que ele trabalha não apenas coordenando todos os trabalhos da inovação, como ele também organiza a biblioteca, ele organiza a escola de servidores, então ele tem um trabalho bem complexo
em todas essas áreas, e é ele que coordena também o laboratório. Então, assim, apesar do laboratório ser supervisionado pela Elaine e dirigido pela Gisele, ele também é coordenado pelo Dr. Caio, que o importante de ter um juiz nessa área é que ele traz temas que às vezes vêm do tribunal, que vêm da presidência, que vêm da diretoria do foro, que a gente talvez não tivesse acesso. Então, é legal porque o juiz traz essas informações, que ele tem os contatos todos, né? Luiz, você quer continuar falando sobre o acervo de inovação ou tem mais uma pergunta do Carlos? Pode fazer a pergunta. Como estimular as bibliotecas do Poder Judiciário a engajarem-se nesse movimento de inovação em rede e, ao mesmo tempo, trabalharem na construção da memória? Olha, para começar mesmo a engajar as bibliotecas é fazendo uma oficina que nem a que eu estou fazendo agora, entendeu? E eu estou querendo chamar vocês, todos, bibliotecários, bibliotecas e pessoas que trabalham em bibliotecas, para trabalhar com inovação. Venham, é maravilhoso, é muito legal, é divertido, a gente gosta. Então venham, olha, a melhor forma de engajar vocês é vocês saberem que existe, né? É vocês verem que é possível, a gente trabalha com isso, a gente não é diferente de vocês, a gente é exatamente igual, né? A gente aprendeu as mesmas coisas, as únicas coisas que eu fiz diferente foram alguns cursos que vocês podem fazer, é super fácil, é tranquilo. E assim, entrem em contato com as pessoas. Não, a gente não pode ser, nesse momento, a gente não pode ser tímido, né? A gente precisa entrar em contato com as pessoas, falar com as pessoas que trabalham nos laboratórios. Se você chegar na pessoa no laboratório e falar assim, você está precisando de alguém para ajudar você? Eu duvido que eles falem assim, não, a gente está satisfeito, estamos tranquilo, não precisa não. Não, eles vão falar, sim, preciso, lógico, com certeza. Você tem alguma noção de alguma coisa? Aí você fala, eu sei, eu sou bibliotecário, eu trabalho igual o Luiz. Por exemplo, eu posso fazer prospecção para vocês, eu posso fazer a parte de registro das memórias de todas as oficinas, eu posso aprender a ser facilitador e tal. Então, você chega na pessoa e você se oferece. É a melhor forma possível. E eu acredito e tenho certeza que, logo, logo, todos os bibliotecários vão estar envolvidos em todos os laboratórios. E eu tenho falado ao contrário também. Como eu faço parte dos grupos dos laboratórios, eu tenho falado para eles, gente, chamem os seus bibliotecários, porque a gente pode ajudar muito vocês, né? A gente trabalha com a informação, a gente está acostumado a organizar a informação. Então, para o laboratório é muito útil, né? Bom, Luiz, que bom. E o acervo de inovação, como que ele surgiu? Você pode contar para a gente um pouco sobre essa parte? Conto. Foi o seguinte, assim, depois que a gente começou a trabalhar bastante nessa área de inovação, já no terceiro ano, mais ou menos, entre 2019 e 2020, a gente, aconteceu de a gente fazer o livro do laboratório, né, que ele está aqui nesse link, se vocês quiserem ler. Esse livro conta essa história, toda essa história que eu estou contando para vocês está nesse livro. E ele também conta outros detalhes, por exemplo, como a parte física do laboratório e tal, eles contam bastante coisa. Tem todos os juízes que participaram, doutora Luciana, doutor Paulo, que foram os diretores do foro que deram início ao laboratório, né? Esse livro é grátis, você pode baixar pela internet e você está em PDF, inclusive, esse link. E é tinyurl.com/livro Juspilado. Aí lá você tem toda a história do laboratório, né? E por que a gente começou a pensar em aquisição de material bibliográfico sobre inovação? Porque, assim, não adianta você ter um acervo fantástico jurídico, um acervo sobre administração pública, e você trabalhar com inovação, mas não ter nada sobre inovação, né? Assim, você não ter um acervo de inovação. Aí a gente pensou assim, bom, além da prospecção, a gente precisa realmente ter um acervo, porque se alguém vier aqui, estiver fazendo uma oficina de Design Thinking, e precisar saber mais sobre oficinas de Design Thinking, ele precisa desse acervo. Então, a gente começou a comprar tudo que saía sobre inovação, desde Design Thinking até Visual Law, e tudo que aparecia, a gente começou a comprar em livro, e também a gente começou a baixar na internet, porque vocês vissem a quantidade de material online que existe já sobre inovação e sobre essas ferramentas, é uma quantidade imensa. A gente começou a coletar na internet e jogar na nossa base de dados no Pergamon. Então, se vocês olharem a nossa base de dados depois, eu não coloquei ela aqui, mas depois eu passo para vocês aí passa para mim aí, Sinara, no chat, o link para a nossa base de dados.
a nossa base de dados, se você procurar inovação lá dentro, você vai ver uma infinidade de PDFs já disponíveis para você ler e aprender. Só de você procurar na internet, você já vai achar tanta coisa de ferramenta disponível. Por exemplo, do Miro, você tem centenas de vídeos do YouTube para você aprender. Então, assim, se você quiser aprender, é muito fácil, né? E aí a gente começou, a gente já tem bastante coisa. Hoje a gente tem mais de 200 livros de inovação e esse material é possível de emprestar e acessível para estar dentro da biblioteca, né? Ô Lu, o doutor pediu para você complementar aquela pergunta, como incentivar, mas faltou a parte de ao mesmo tempo trabalhar a construção da memória. Ah, sim, é muito importante a memória. Olha, eu acho que a memória é uma coisa tão básica para o bibliotecário que não devia nem ser pensado assim como se o bibliotecário trabalha ou não com isso. É absolutamente essencial, né? E como é que a gente tem feito a parte da memória? A gente adquiriu recentemente não, faz mais ou menos um ano e pouco, a gente adquiriu um sistema que chama Atom, que é Access to Memory em inglês, né? Recomendo vocês adquirirem, porque eu acho que ele é até gratuito o programa, né? Só que você precisa que ele seja instalado nas máquinas dos servidores da instituição de vocês. E existem empresas que dão curso de Atom, que é bem interessante. Também você consegue achar informações na internet, né? Por que o Atom é legal? Porque o Atom, ele vai deixar a memória de uma forma visual, mais fácil de achar, além de que ele protege os arquivos de dados, né? Por exemplo, tem muitos arquivos de dados que eles mudam, né, conforme passam os anos. Um arquivo de doc, por exemplo, de repente, daqui a alguns anos não existe mais a Microsoft fale, aí como é que você vai ler um arquivo doc? Então, para você manter o acesso aos arquivos, esse programa, o Atom, ele faz isso. O Atom e o Arquivemática, né, o outro que a gente usa, o Arquivemática. E o Arquivemática também, ele faz essa manutenção de arquivos, ele atualiza arquivos que modificam ao longo do tempo, que perdem perdem o jeito de você conseguir acessar eles, né? Eles vão se mantendo, né? Por que a gente adquiriu o Atom? Porque, assim, junto com a parte de inovação, a gente montou na nossa página, se vocês olharem nossa página, vocês vão ver que está tudo junto lá. A gente tem o vínculo com o laboratório, a gente tem o vínculo com o centro de memória, com o Atom. O Atom ainda não está, no nosso Atom ainda não está disponível na internet, ele está na intranet por enquanto, mas a gente já vai disponibilizar em breve. A gente estava esperando eles resolverem umas questões de informática, mas a gente já vai colocar. E a gente acha que, por exemplo, o trabalho que a gente está fazendo de registro das oficinas no laboratório, então você pensa, isso é absolutamente hoje, certo? É feito hoje, os registros das oficinas. Mas ele é memória do laboratório, ele é memória do que vai acontecer daqui a alguns anos, por exemplo, quando eles pensarem assim, mas como que foi feito o projeto Evara da Justiça Federal, que hoje é um exemplo para o mundo inteiro? Vai ter que procurar onde? Na memória dos registros que a gente fez. Então, o que a gente está fazendo? A gente está registrando tudo no SEI, primeiro, porque é mais rápido. Então, primeiro a gente registra tudo no SEI, depois a gente vai, aos pouquinhos, passar tudo para o Atom. Então, a gente vai pegar o registro que está no SEI, transformar em Atom para deixar, para o público ter acesso a esse material, né? Então, se você parar para pensar, inovação e memória estão muito vinculadas, porque tudo que está acontecendo hoje é a memória do futuro. E o que está acontecendo, e além disso, além de ser a memória do futuro, ela é a memória do presente, né, que também é muito importante. E a gente usa direto a memória do presente para fazer outras coisas no presente, né? Não sei se eu respondi, mas mais ou menos isso que a gente está fazendo de memória hoje. Ok. Só para falar que a memória veio para a biblioteca recentemente, não era com a gente, e veio faz pouco tempo, então a gente tem muito para caminhar ainda. E como foi o processo de aprendizado nesses 4 anos, Luiz? Olha, depois que a gente fez todos aqueles cursos e aprendeu todas aquelas informações, a gente começou a participar de outras áreas do laboratório que também precisavam de gente, né? Então, por exemplo, o Dr. Caio convidou a biblioteca, falou assim, já que eu gostei do trabalho de alguns de vocês, eu queria ver se outras pessoas de vocês poderiam participar também. Aí eu vi as pessoas que estavam mais disponíveis ou mais interessadas, e eu chamei a Sinara, a Elisa e a Angélica para participarem da equipe de gestão de dados. Aí eles começaram a trabalhar na equipe de gestão de dados,
E assim, a gente chega na equipe de gestão de dados meio perdido, porque gestão de dados é uma coisa muito tecnológica, parece, né? Você começa a ouvir aquelas informações todas de dados, de Python, de um monte de programas, e linguagem R, e aí você fala, nossa, não estou entendendo absolutamente nada que eles estão falando. Mas vai assistindo, a gente foi assistindo, foi aprendendo, foi com calma, ouvindo o que eles estavam fazendo, e a gente percebeu que, na verdade, o que eles estavam fazendo? Eles estavam tentando achar soluções para programas e sistemas que eles queriam que fossem possíveis. Pode entrar. O som tá ruim, tá falhando. Acho que a Luciana, fecha o seu microfone um pouquinho, por favor. Então, o que eu estava falando? Estava falando da equipe de gestão de dados. Então, aí a equipe de gestão de dados, ela trabalhava com essas coisas complexas, mas no fundo, o que eles queriam? Eles queriam fazer programas simples para resolver problemas básicos. Por exemplo, eu tenho uma série de informações jogadas e eu preciso achar essas informações rapidamente. Então, como é que eu faço? Aí eles falaram, você pode fazer um painel de BI. Foi aí que a gente pensou, bom, se é possível fazer um painel de BI, o que a gente precisa para aprender? Aí eles falaram, você faz um curso de Power BI para começar. E a gente teve sorte de que um dos coordenadores da equipe de gestão de dados também era professor, que é o JP, né? E aí ele ajudou a gente, ele fez um curso de Power BI e ele ensinou a gente o básico, assim, de como fazer, né? Aí o que aconteceu? A gente falou assim, a gente aprendeu o básico, e agora como é que a gente vai trabalhar? Aí surgiu uma oportunidade de uma pesquisa da IACA, que é uma instituição internacional, surgiu essa pesquisa da IACA e falaram para a gente assim, olha, vocês conseguiriam transformar essa pesquisa da IACA num painel? Porque, assim, a pesquisa é uma série de dados, é um monte de informações que vinha no Excel, né? Milhares de dados, e eles precisavam que isso ficasse bonitinho, visível, fácil de visualizar, para as pessoas poderem fazer trabalhos de análise, de pesquisa em cima dos dados, mas para isso precisavam os dados ficar visivelmente fáceis, assim, de acesso, né? Aí a gente criou o painel da IACA, foi um trabalho bem louco, assim, a gente sofreu, mas a gente conseguiu, a gente pediu ajuda várias vezes para o JP e para outras pessoas, para o Dr. Caio também, a gente pediu várias vezes ajuda para eles, e a gente foi fazendo aos poucos, e a gente conseguiu fazer. E hoje ele está disponível na nossa página também, na página da própria IACA. Se vocês quiserem entrar para conhecer, o painel está aqui, jfspjusbr/IACA. Vocês vão ver o painel lá de BI bonitinho, que tem todas as respostas das pessoas. A gente traduziu tudo do inglês para o português, porque como a pesquisa era internacional, muita gente respondeu em inglês, então a gente fez toda a tradução para o português também para as pessoas que são daqui poderem ler. Então, assim, foi um trabalho bem bacana, e é um trabalho que ele tem a ver completamente com o nosso trabalho de bibliotecário também, porque o nosso trabalho é de organizar a informação. Só que a informação hoje não organiza só em bases de dados. As informações hoje também se organizam em painéis de BI. Então, para você poder ler esses painéis e entender a informação, às vezes só tem essa forma, né? Não adianta você trazer um livro para a pessoa, ou trazer uma informação da internet, não adianta. Ela precisa do painel, porque é no painel que ela vai conseguir ver a tradução daquilo, né? Do que está escrito ali. É isso, Rose? Sim. E na IGD, qual foi a participação da biblioteca? Só um momento, Rose, tem uma pergunta da Eliane aqui sobre o laboratório ainda, se o laboratório tem alguma parceria para a aquisição do software. Qual software? De todos que são usados, assim, de forma geral, imagino, né? O laboratório não tem, mas, assim, a nossa informática, ela está fazendo algumas compras que são bem interessantes. O Miro, por exemplo, a gente não conseguiu ainda. Esse Miro que eu estou usando, por exemplo, é da doutora Luciana, tem o do Dr. Caio também, a gente usa o Miro deles, assim, na verdade. Tem o Miro grátis também, você pode usar o Miro gratuitamente, mas o Miro grátis você não consegue fazer tantas coisas legais que nem esse. Por exemplo, eu consigo imprimir ele num formato, depois que eu vou imprimir, você vai ver, eu vou mandar para vocês o PDF, eu consigo imprimir um PDF que ele abre e expande para sempre, assim, então, esse tipo de coisa só o Miro pago. Mas como ele não é caro, a doutora Luciana e o doutor Caio a comprarem, a gente usa o deles. Mas dá para usar o gratuito, e tem outros laboratórios que eu sei que já adquiriram, né? Adquire tudo pela informática, normalmente, né? E agora, por exemplo, eles estão adquirindo todas as ferramentas da Microsoft, então a gente vai ter acesso à nuvem,
a SharePoint e outras ferramentas também são bem úteis, né? Mas é tudo pela informática, não é pelo laboratório, não. Agora a Rosi ia falar agora da Sinara, né? Então, Sinara, eu queria saber agora a sua experiência, porque a Sinara, ela começou lá fazendo os painéis junto comigo e com a Angélica, mas eu queria que ela contasse um pouco como foi essa experiência. Tá fechado seu microfone. Desculpa. Eu quero começar antes de ouvir um comentário que alguém falou aqui que precisa de fazer todos os cursos para participar, né, desse processo de inovação. Eu quero dizer que não, porque eu sou um exemplo disso. Eu recebi, né, o Luiz convidou para participarmos da EGD, como ele já disse, e eu chegava nas reuniões, eu ficava apavorada, me sentindo assim, fazia cara de paisagem e ficava ali sem entender nada, achando assim, quando eu vou contribuir, estou aqui perdendo o meu tempo, talvez. Mas o Dr. Kai sempre nos consolava, não, vocês vão ser capacitados e vão poder colaborar, é só vocês terem um pouco de paciência. E assim começaram, né, o curso de capacitação, então eu fiz o Excel, logo em seguida fiz o Power BI, né, hoje já fiz Design Thinking, que é o Miro também, então assim, a gente vai capacitando dentro da própria equipe de gestão de dados e podendo colaborar com esse processo de inovação, de mudanças, que foi assim, uma experiência muito gratificante e que faz a gente sair da rotina ali do nosso trabalho de biblioteca. Então, eu também participei, aí comecei a participar do projeto da IACA, né, com os painéis do Power BI. Realmente era, assim, um sofrimento. O JP muito paciente, nos respondendo, assim, a cada dúvida. A gente sempre chegava assim, tem como fazer isso? Aí ele tem como fazer. Aí a gente vinha com a segunda pergunta, como fazer? Mas, assim, a gente cresceu junto, ele era o dono, né, desse projeto, e a gente era só os ajudantes, digamos, mas foi fantástico, assim, quanto a gente aprendeu nesse momento de trabalho colaborativo. E depois veio o projeto da biblioteca fazer a estatística, aí o Luiz falou, esse projeto é nosso, e nós vamos fazer sozinhos, eu, Angélica e Luiz. Aí, então, assim, aí a gente pegou o que a gente já tinha aprendido no curso, com o projeto IACA, e a gente construiu um painel, assim, que eu digo, que eu falo assim, nossa, eu fiz parte disso, ficou, assim, muito legal, foi muito elogiado, assim, tanto pelos colegas da biblioteca, como o pessoal que era especialista lá, os nossos professores em Power BI, assim, a gente nem acreditou que a gente conseguiu fazer aquilo. Então, eu só, né, queria contar isso para partilhar com vocês, que a gente não precisa ter curso, a gente precisa de ter vontade de participar mesmo, e a gente aprende muita coisa, aprende com o colega, aprende com os cursos que vai nos surgindo para fazer, e que o trabalho colaborativo, ele engrandece demais, tanto pessoalmente como profissionalmente, e que assim, a gente dá um pouquinho só de conhecimento e o que a gente recebe é algo assim imensurável. Então é isso. Eu estou aí na linha do Luiz, chamando todos vocês para participar e colaborar na instituição de vocês. Muito obrigada. Agora, um detalhe interessante é que a Sinara também trabalhou com a parte de inteligência artificial. Essa parte eu não me envolvi, porque eu achava que era complicado demais. Eu me esqueci, né? Inclusive do seu nome. Porque a gente também participou, aí vai surgindo oportunidades de você colaborar com outras coisas, né? Aí veio esse projeto de inteligência artificial do TRF, e a gente participou, assim, como a gente pode participar? Primeiro a gente fez uma pesquisa, que eles precisavam a gente colocou livros, tudo que era digital em PDF que fosse legível, a gente fez essa pesquisa para o coordenador lá do projeto, e depois a gente fez o que eles chamam de anotações, é como, tipo, treinar a inteligência artificial para responder o que você quer, né? Então, foi, assim, outra experiência bem interessante. O Luiz vai falar como chama a inteligência artificial, que ele está se coçando.
Então, a gente, na época que tinha um grupo dessa inteligência artificial, né, que eles queriam dar um nome, né, eles falaram assim, vamos dar um nome para a inteligência artificial, igual todos têm um nome, né, qual que vai ser o nome? Aí a gente deu o nome de Sinara, e por quê? Porque Sinara, se vocês olharem o nome dela, ela forma a palavra S de sistema, IN de inteligência, AR de artificial, e o A de, Aplicada. Aí ficou sistema de inteligência artificial aplicada, que é o da Justiça Federal. Então, quando vocês olharem lá em qualquer lugar onde falar da inteligência artificial da terceira região, você vai ver que está Sinara e é por causa dela. Isso, e, ó, se vocês... Rose, só passar para eles esse link, ó. Se vocês puderem copiar aí para mim, copia para mim, Rose. Esse link aqui. Esse link aqui é o das estatísticas em BI, que foi o segundo trabalho que a gente fez depois da IACA, foi as estatísticas, que são as estatísticas da biblioteca. Aí você consegue analisar as estatísticas da biblioteca em BI. Então, além dessas questões todas, chegou agora 2021, né? Aí aconteceram duas coisas agora em 2021. A primeira coisa que aconteceu foi a unificação das bibliotecas, né? Porque... sabe quando chega aquele momento em que eles percebem que está ficando caro, por exemplo, manter duas unidades de um setor similar, né? E aí eles começaram a reunir vários setores, não só a biblioteca, né? Vários setores administrativos começaram a se juntar. Até que chegou na biblioteca, e eles falaram, não, vamos unificar as bibliotecas também. Aí a gente se juntou, então, com o pessoal do tribunal, a gente se reuniu, e a partir de agora a gente está trabalhando em conjunto. Então, a gente está trazendo eles também para essa parte de inovação. E para comentar um pouco sobre essa unificação, eu queria chamar a Luciana, que é do tribunal, para ela contar um pouco da experiência, que ela está chegando agora aqui. Conta aí para a gente, Luciana. Bom, boa tarde a todas e todos, é um prazer estar aqui com vocês, né? Quando a gente quando se pensa em unificação de bibliotecas, que esse processo que o Luiz introduziu agora, o que se pensa, né, basicamente, é a unificação de serviços e recursos, né, a primeira coisa que nos passa à mente. Mas eu acho que o que está colocado aqui para nós, né, na Justiça Federal da Terceira Região, quando se pensa em unificação das bibliotecas, o núcleo de biblioteca da Justiça Federal, né, da Seção Judiciária de São Paulo, a biblioteca de Campinas, né, e a biblioteca do TRF3, a gente está pensando numa combinação, a melhor combinação possível dos talentos que existem nas equipes e também de todos os recursos materiais, os recursos de acervo, né, e todos os outros recursos que existem. Então, o desafio dessa melhor combinação, ela passa pela gestão do capital intelectual que a gente tem, né? Quando a gente pensa em capital intelectual, a gente está pensando aqui no capital humano, que está nas pessoas, no capital estrutural, que está dentro dos seus acervos e de toda a estrutura que existe para as bibliotecas, em todas essas 3 bibliotecas, e também está pensando no capital relacional, né, em todos os contatos que essas bibliotecas já têm com os seus grupos de usuários. Então, essa combinação vai dar uma nova configuração, né, e que vai destacar a biblioteca como facilitadora. Eu acho que a finalidade de tudo isso é colocar a biblioteca como facilitadora. O David Lanks, que é um autor que muita gente conhece, ele fala bastante dessa biblioteca facilitadora, que oferece não só um acesso, vários canais de acesso, como capacitação, como um ambiente diferenciado, né, e como motivação para aprender. E aí, falando de motivação para aprender, a atuação dos colegas da Seção Judiciária, que coordenam aí essa nova biblioteca, eles têm um perfil que está sendo que começou a surgir, que começou a ganhar corpo, que é o Embedded Librarian, né? Vocês desculpem aqui a pronúncia em inglês, não tem um nome definido ainda para português, não tem uma nomenclatura, mas ele é chamado de bibliotecário integrado, né, ou bibliotecário incorporado, que é esse bibliotecário que sai do espaço das bibliotecas e que vai oferecer os seus
vai colocar suas competências e sua expertise para o trabalho da instituição, né, mais próximo do que o profissional precisa. Então, quando o trabalho com o centro de inteligência, com o laboratório de inovação, com a prospecção, é bem esse aspecto do bibliotecário, que saiu da biblioteca e colocou toda essa sua capacidade para trabalhar pela instituição. E aí tem a questão do que, uma coisa que a Sinara trabalhou, que o Luiz também colocou, que na medida em que a gente sai e a gente se coloca à disposição para trabalhar nesses espaços que são estratégicos, o potencial do profissional bibliotecário acaba sendo ficando à mostra, né? Fica visível, que essa é uma das grandes dificuldades que as bibliotecas têm. Puxa, nós temos um trabalho importante, mas que está invisível. Então, essa postura ajuda a chegar nessa parte. Eu queria pedir licença, Luiz, de fazer um comentário para o Dr. Betcher, quando ele fala de memória, que você falou uma coisa muito interessante aí, falando do registro da memória que está acontecendo agora, com as degravações, com a inclusão do material, não sei. Mas eu queria dizer para o Dr. Betcher que uma possibilidade muito valiosa e importante é o que está já o que está previsto no Manual da Gestão da Memória, que foi feito aí de forma colaborativa, que o que está ali listado para as bibliotecas é uma forma de evidenciar o grande material, né, o grande material de interesse para a memória do Poder Judiciário que já existe nas bibliotecas. Então, acho que essa é uma oportunidade também de nós inovarmos na divulgação do que a gente já tem disponível. Então, eu acho que com isso, Luiz, eu acho que consigo aí fazer uma contribuição aí e devolvo a palavra para você. Obrigado, Luciana. Realmente foi bom você ter falado isso aí da memória, que eu achei que tem tudo a ver. E, por fim, aqui eu queria mostrar para vocês que esse evento que a gente está aqui acontecendo, né, essa oficina faz parte do ILABS, foi um evento totalmente construído pela Subsecretaria de Comunicação, Conhecimento e Inovação, com o apoio de diversas instituições, mas a gente é que deu início ao evento, né, e a gente chamou as outras instituições para participarem, e a gente só conseguiu essa construção desse evento graças àquele início, aquele Rabigov lá atrás, que foi onde a gente aprendeu e criou a subsecretaria. Então, vocês veem que como a construção da inovação, ela vai seguindo caminhos, né? E hoje é esse evento fantástico que participam tantos laboratórios, né? Agora eu queria mostrar para vocês umas perguntinhas que eu queria que vocês também me respondessem aqui no chat, para depois a gente compilar, e também para vocês pensarem um pouco a respeito, né, dessas questões. Então, como você pode participar da inovação no seu ambiente de trabalho? Pense um pouco sobre isso, né? Você está fazendo alguma coisa pela inovação no seu ambiente de trabalho, né? Inovação no sentido de você melhorar o que pode ser melhorado de alguma forma, né? Não precisa ser só tecnológica, né? Melhorar alguma coisa que você vê que está errada, que você vê que é antiga ou que é estranha, mas que poderia melhorar, né? Então eu vou dar um tempinho para vocês responderem essa perguntinha no chat. Vou dar 5 minutos. E eu quero muita opinião de vocês para a gente construir esse chat da oficina.
que as pessoas estão falando que já responderam, então vamos deixar umas outras perguntas para quem ainda não respondeu essas. O que você mudaria nas suas atividades para torná-las melhores? Como você poderia começar a reunir pessoas que aspiram mudanças inovadoras no seu trabalho? Lu, acho que com a música sua voz dá uma falhada aí. Então, vou repetir. O que você mudaria nas suas atividades para torná-las melhores? E como você poderia começar a reunir pessoas que aspiram mudanças inovadoras no seu trabalho? Deixa eu ler algumas respostas aqui. Aparecida, nossa Aparecida. Ela falou assim: participar da inovação é gratificante e desafiador. Procuro participar pensando nos processos de trabalho e levando ideias e ouvindo ideias sobre como aperfeiçoar o trabalho, sair do lugar comum. A Daniele diz: melhorando ou revisando os processos de trabalho. Olha, esse negócio de revisar os processos de trabalho é absolutamente importante. A gente começou assim também. Uma das primeiras etapas da parte da inovação da Justiça Federal de São Paulo foi a gente mapear todos os processos de trabalho. E aí, depois que a gente mapeou, a gente viu quanta coisa inútil fazia, quanta coisa repetida, e aí você já dá uma melhorada nisso, já vai melhorando a forma de trabalhar. A Marília colocou o seguinte: o TRF1 tem formalizado projetos que foram considerados estratégicos para o tribunal, no novo sistema de jurisprudência e vocabulário jurídico para o uso de inteligência artificial, e participando de comissões internas, como organização da informação do portal e gestão do conhecimento. Vamos também montar uma wiki de processos críticos organizacionais. Nossa, quero muito ver isso aí depois. A Elisa diz que acredita que está disponível a colaborar e a ouvir os outros é uma forma de iniciar o processo de inovação. Realmente. Ouvir e colaborar. A Luciana, buscando formas de trabalho colaborativo e cooperativo, colocando-se à disposição para novas tarefas. A Cristiane, estando disponível a aprender e colaborar. Muito bom. Acredito que, além do engajamento em atividades como essa, de qualificação no geral, podemos investir mais no networking e procurar inspirações como a biblioteca da JF3R. Realmente. Eu acho que networking é tudo, ainda mais depois que inventaram essas ferramentas. A pandemia liberou muito essas ferramentas, tipo Teams, Zoom, e o próprio WhatsApp, assim, o Telegram. A gente tem que usar essas ferramentas para se comunicar, para conversar, né? Aproveitem o eLabs também para fazer networking, porque você vê todos os stands lá, tem o contato das pessoas, você pode entrar em contato com as pessoas, conversar um pouco, falar da sua experiência, trocar ideias, né? Quando a gente estava começando a fazer o eLabs, a gente recebeu tanta coisa legal de tanta gente, tantas ideias interessantes, assim, o evento só ficou bacana por causa disso, por causa que muita gente deu muita ideia legal, assim, né? A Luciana também falou: a forma mais fácil de reunir pessoas é abrindo espaço para elas se manifestarem, ouvindo de verdade o que elas têm a dizer e valorizando o trabalho das pessoas. A Daniele, pessoas dispostas a sair da rotina é muito difícil, são poucas. Não é tão difícil não, viu, Daniele? Parece que é, mas não é.
quando as pessoas, às vezes, elas estão tão cansadas da rotina, elas não aguentam mais fazer a mesma coisa. Então, quando você propõe para elas fazer uma coisa diferente, elas vão, né? Elas, pelo menos, tentam. Você fala assim para elas, vamos experimentar, o que custa, né? Vamos assistir uma oficina. Porque, assim, se vocês quiserem, por exemplo, participar de oficinas como observadores, vocês não precisam fazer nada na oficina, é só participar de observação mesmo, para você aprender como é feito, né? Então, se ofereçam, fala assim, olha, quando tiver uma oficina em algum lugar de qualquer laboratório do Brasil, entrem em contato com todos eles e falem assim, a hora que vocês tiverem uma oficina, me chamem, porque eu quero ver como é, só para assistir. E aí, depois que você assistir umas 3, 4, você vai falar, entendi como é que funciona, eu quero participar sim, eu quero poder fazer parte disso, né? A Verônica disse, se inserindo em projetos do tribunal, onde a biblioteca possa contribuir com ações em conjunto com áreas envolvidas, viabilizando melhores serviços a todos. Excelente. A Elisa também falou, o que mudaria nas atividades para torná-las melhores seria buscar ferramentas que permitam otimizá-las. Sim, porque se você parar para pensar assim, eu quero trabalhar, mas eu quero que cada vez o meu trabalho seja mais fácil, mais gostoso, né? Então, quanto você tenta melhorar as suas ferramentas de trabalho e otimizar as ferramentas de trabalho, mais tranquilo fica para você, inclusive, poder fazer outras coisas, né? Dr. Betcher diz, liderança e estímulo à escuta ativa são importantes, muito importantes. E é difícil as pessoas que sabem ouvir, né? A gente precisa aprender mais a ouvir, né? Falar, a gente acaba sempre falando, a gente conta as nossas experiências, as nossas ideias, mas ouvir realmente é muito importante. E as pessoas têm tanto conteúdo interessante para falar. A Marília diz que a iniciativa profissional de cada um é muito importante, mas não é fácil. A Eliana, nos colocando à disposição dos nossos gestores. Sim, isso é essencial também. A Sara falou, Luiz, quando você falou que vocês começaram mapeando e revisando o processo de trabalho, você se refere à biblioteca ou a toda a instituição? Foi toda a instituição, Sara. A biblioteca também, e inclusive eu gostei tanto do Visage, que assim, é um programa que eu não conhecia de fazer os fluxos de trabalho, e eu achei tão divertido mexer no Visage que a biblioteca foi o primeiro a terminar, para você ter uma ideia. E a gente fez muitos fluxos, a gente fez fluxo de tudo, até quando eu tinha que mandar malote, eu falei, vamos fazer o fluxo do malote também. Aí a gente fez fluxo de todas as nossas ações, porque hoje é tão importante isso, porque quando a gente às vezes fica um tempo sem fazer uma determinada tarefa, você esquece um pouco como é que faz aquela tarefa, né? Você não lembra direito, fala, mas como é que faz aquilo mesmo? Aí você vai lá no mapa e é super fácil, porque é como se fosse um manual, ele vai bonitinho, tá? Etapa a etapa, assim, é muito interessante o mapeamento. A Andrea falou, na EAD temos buscado cursos para tornar os cursos mais atrativos em termos de design e de formas de passar o conhecimento. Também é aquela coisa do visual, né? A Cida falou que fazer reuniões objetivas e documentadas, criando histórico para a prospecção da inovação e partir para a ação logo, não ficar muito na teoria, errar faz parte do processo, exatamente. Não pode ficar esperando fazer um trabalho perfeito ou ficar com medo de mostrar alguma coisa que já fez. A primeira vez que eu mostrei a prospecção, eu achei assim, eles vão rir de mim, é um monte de linha com link, eles vão falar assim, que besteira é isso, mas eles gostaram, por quê? Porque apesar de ser só um monte de linhas com links, os links trazem muito conteúdo interessante, né? E é o que eles precisam. A Elisa também disse, uma forma de encontrar pessoas que aspiram mudanças inovadoras é participar de eventos na área. Exatamente. Melhor coisa. É a melhor forma. E não só eventos na área, todos os acontecimentos da empresa na área. Que falarem de inovação, você já levanta a cabeça e fala, opa, falou de inovação, onde que eu vou? A Luciana também falou o seguinte, vamos fazer um seminário de iniciativas e projetos do Jusdata e oficinas para capacitação ou de todo o Poder Judiciário, ou de todo o governo. Eu acho que a gente tem mesmo que fazer um grande seminário, a gente pode de repente fazer um evento. O Judiciário Exponencial, que é quem fez o evento do ILABS, eles têm formas de captar dinheiro, então a gente não precisa pagar nada para eles, eles captam de empresas, né? Então, se a gente quiser fazer um evento igual o ILABS, a gente pode fazer, né? Um evento das bibliotecas, um evento de capacitação para bibliotecários, a gente pode criar isso sim. Dr. Betcher diz também, por falar nisso, já há plataforma para registro dessas atividades de capacitação e inovação para acesso à rede? Na AMB havia essa discussão. Eu desconheço, mas eu sei que tem algumas escolas, que nem a ENAP, por exemplo, que ela tem, a plataforma deles tem muita coisa de capacitação já. A gente tem feito alguns trabalhos de registro de capacitação,
Que nem a gente, só que a gente coloca na página da própria Justiça Federal. Que nem a gente fez um tutorial do Miro, a gente colocou lá. Então, aliás, visitem também a nossa página no YouTube, da JFSP, que tem bastante coisa lá, tem bastante conteúdo de conferências que a gente fez e outras coisas também. Eliana, eu tenho muitas ideias de melhoria, mas me sinto muito isolada. Não fique isolada, Eliana, você está aqui, você está com a gente. Então, não pense mais que hoje você tem que se preocupar só com a sua instituição. Se as pessoas, seus colegas que trabalham com você ali naquele espaço físico não te dão atenção, não tem problema, porque você está agora num ambiente virtual, você pode falar com todo o Brasil, entendeu? Você não precisa ficar mais limitada a um espaço pequeno. Então, você começa a treinar com a gente, vai aprendendo, e daqui a pouco eles mesmos vão te chamar. Vão falar, nossa, a Eliana já sabe tudo isso, então vamos chamar ela para participar, entendeu? Mas você pode se capacitar aqui fora, se por acaso aí na sua instituição não te derem apoio. Trabalhar em rede é fundamental para romper esse isolamento, exato. Quanto mais a gente trabalhar em rede, melhor. O trabalho em rede é de fundamental importância. Amei a ideia de capacitação para bibliotecários. A plataforma para que todos os laboratórios registrem os eventos. Então, tem uma plataforma da Liodes que está começando agora. Está bem no início ainda. E, assim, ela vai reunir tanto... É do CNJ, essa plataforma, né? Ela está reunindo tanto material de laboratórios quanto material de centros de inteligência. Mas a plataforma em si, ela ainda está um pouco problemática em questão de tecnologia. Ela ainda está meio fraquinha, assim. A gente já colocou algumas coisas do centro de inteligência, por exemplo, e algumas coisas do nosso laboratório, mas ela ainda está incipiente, assim. Mas é já essa plataforma. Só precisa dar uma melhorada. Tanto que até chegaram a sugerir de fazer uma oficina para melhorar a plataforma do Liodes, para ela ficar uma plataforma mais poderosa, assim. Mas existe já essa plataforma. E, por enquanto, a gente está registrando no SEI, cada um na sua instituição, mas quando essa plataforma estiver bem poderosa, de repente a gente pode começar a colocar tudo lá. E aí vai ficar esse grande portal mesmo, né? Precisamos urgentemente fazer um grande evento com todos os bibliotecários. Daniela quer que eu agende uma capacitação. Sim, Semanas Nacionais de Arquivos, Museus. O Dr. Betty, se o senhor conhecer alguma outra plataforma que seja muito boa e que a gente possa utilizar, eu encaminho para a doutora Luciana, que é quem trabalha lá no Liodes, do CNJ, para ela verificar essas outras plataformas, porque realmente essa plataforma do CNJ que está começando, ela ainda está um pouco incipiente, assim, ela não está funcionando muito bem ainda não. Mas eu acredito que ela vai funcionar. Todo mundo já está lá, assim, todos os laboratórios já estão lá e todos os centros de inteligência já estão lá, mas ela ainda precisa melhorar muito mesmo. Pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa oficina. E tudo que vocês escreveram aqui, eu vou reunir esse material, vou colocar tudo aqui no Miro, vou transformar em PDF e vou mandar de volta para vocês. Se por acaso alguém que está aqui agora nessa oficina não se inscreveu, ou seja, não passou para mim o e-mail, passa agora no chat para eu poder encaminhar para vocês, senão vocês não vão ver o resultado final, né? Então, manda o e-mail de vocês aqui no chat, que aí a gente... E a gravação, sim, a gravação vai ser colocada no YouTube. Logo que ela estiver disponível, eu aviso todo mundo. E obrigado para vocês. Se Rose, a Sinara ou a Luciana quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Não, muito obrigada pela atenção de todos, e a gente está aqui à disposição para qualquer dúvida, tá bom? Muita sorte para todos e vamos inovar. Boa tarde. Muito obrigada a todos pela atenção e, como diz a Rose, vamos inovar. Beijo a todos. Desculpa, Sinara. Olha, eu também agradeço a participação de todos e dizer que, assim, reforçar o convite dos colegas, né, de que a gente saia dos nossos espaços para que possa mostrar os nossos talentos e colaborar aí na construção de uma justiça melhor ou das finalidades das nossas instituições. Vamos inovar, né?